Boas pessoal, hoje decidi fazer um pequeno tutorial sobre uma técnica de mixing de baixo que li no site da revista Sound on Sound e que experimentei e, na minha opinião, teve bons resultados e, portanto, queria partilhar convosco. Fiz uma pequena gravação, uma coisa muito simples, com uma bateria criada automaticamente pelo Logic e que só com um equalizador a cortar os ultra lows e um compressor muito simples soa assim. Isto não soa a nada, pelo menos na minha opinião. É verdade que a track do baixo não tem qualquer simulação, quer de amplificador, quer de coluna inseridos, mas mesmo assim não seria isso que iria salvar por aí além. Podemos aplicar, em primeiro lugar, a técnica básica de mixing de baixo, que consiste em dividir os graves dos agudos. Portanto, se olharmos aqui para este meu Buzz 2, vou desligar o master. Neste Buzz 2 tenho então um equalizador a cortar os ultra lows, que só ocupam espaço. Tenho outro equalizador, que isto poderia ser no mesmo, eu tenho separado porque me vai dar jeito mais à frente, mas tenho outro equalizador a cortar-me tudo o que é agudos para esta faixa. E tenho também um compressor simples, igual ao que tinha na faixa anterior, só para me comprimir bastante o som dos graves. No segundo buzz, que vai ser o buzz dos agudos, tenho então o equalizador que me corta as frequências que no outro buzz estão a soar e me corta também aqui os ultra highs, porque se nós olharmos para aqui e ouvirmos bem a gravação original, nesta zona não temos nada de importante e então assim também se poupa aqui um bocado de sinal. Pomos então estas duas em conjunto a tocar e soa a isto. Provavelmente não devem ter notado grande diferença, porque normalmente quando se utiliza esta técnica, o que se faz é adicionar um pouco de distorção à zona dos agudos, deixando a zona dos graves inalterada. E portanto é isso que eu vou começar por fazer. Tenho uma simulação de Tube Screamer, para dar mesmo um grittiness ao som. Depois tenho uma simulação de Sansamp Bass Driver DI. Isto vai funcionar também como simulação de amplificador e portanto vai dar se calhar aquilo que às vezes costuma-se chamar um sonzinho da válvula. Este equalizador foi só um pequeno equalizador que eu pus para melhorar aqui a zona dos médios, algumas frequências que eu gosto, nada especial. E na minha faixa final, que eu vou carregar aqui, vou então só adicionar uma simulação de coluna. Ora, assim.
e vou utilizar uma coluna que eu gosto bastante, que é a simulação que é o 2x12 da Ampeg que está no Amplitude. Portanto, vou fazer bypass ao amp, não me interessa ter amplificador aqui. E aqui então meto a PB212. Vou também virar aqui tudo para o microfone 1, utilizar antes um Dynamic 20, colocá-lo mais ou menos aqui que eu já sei que gosto do som. Posto isto tudo, o som que nós temos neste momento é o seguinte. Portanto, isto já estaria bastante bem e os graves limpos ouvem-se relativamente bem. Poderia eventualmente dar mais um toque no posicionamento do microfone, nas distorções, para melhorar um bocado isto, porque a distorção também não está a ser nada extraordinário. Mas não é nisso que nos vamos focar agora. Onde eu me quero focar é em melhorar e dar um punch mesmo muito forte aos graves, aos subgraves. Portanto, esta zona que está com som limpo, que está sem distorção. Então, o que é que essa técnica dizia? Estava na Sound on Sound. O que dizia era que, se for necessário, utilizar um sintetizador para tocar a zona dos ultra-lows do baixo e retirar o som do baixo elétrico, neste caso. Portanto, do baixo real. Eu não vou fazer isso. Não vou fazer uma faixa MIDI a dar as mesmas notas, porque eu quero que isto soe mais semelhante a live possível. E então, o que eu optei por fazer foi introduzir uma simulação de bass synth, de um pedal de bass synth, onde desliguei as oitavas todas, desliguei o som limpo e coloquei pura e simplesmente a square wave exatamente na mesma oitava do baixo. Portanto, ao fazer isto, o que eu fiz foi substituir, no fundo, o som do baixo real por um som sintetizado em onda quadrada, mas exatamente na mesma oitava. Este posicionamento dos filters foi exatamente para cortar, digamos assim, as harmónicas superiores geradas pela square wave. Ora, o que significa no fundo é que temos uma onda quadrada a dar um som praticamente só grave, sem overtones médios e agudos. A ajudar a isso, temos então também este equalizador que qualquer zona de agudos que passasse, ou qualquer sinal de agudos que passasse pelos filters, iria ser cortado aqui. Portanto, se ativarmos isto, e eu agora vou fazer solo a este som e vamos poder ouvir a diferença. Portanto, isto, como tínhamos há bocado só o grave, iria soar qualquer coisa deste género. Que funciona, serve para o que é, digamos assim, mas ao adicionarmos o sintetizador ganhamos logo um growl diferente, e isto não é só uma questão do volume. Este growl é gerado pelo efeito da onda quadrada. Idealmente, e como diz na Sound on Sound, isto deveria ser uma onda sinusoide, mas pelo que eu li, principalmente segundo conselhos de pessoal do Talkbass, gerar ondas sinusoides a partir de sons reais não é bom. Não é boa ideia, não funciona muito bem e
gera glitching e a onda quadrada funciona melhor, é mais imune a esse glitching. Além disso, o que eu reparei é que a sinusoide não ia dar este som tão agressivo ao baixo como temos com a onda quadrada. Moral da história, se voltarmos a colocar tudo, aqui até dá-me a ideia que é melhor baixar um bocadinho o baixo para nivelar com a bateria. Apesar de termos muito mais sinal, daí eu ter que baixar o volume, não se nota um som muito mais grave, a distorção não se perdeu, e eventualmente passar aqui a distorção para um bocadinho mais alto, mas a distorção não se perdeu no meio do grave, o que se perdeu foi mais definição ao grave, porque as notas muito graves, neste caso as notas mais graves nesta gravação são o si perdão, por vezes com a vibração das cordas e com toda a acústica envolvida perdem-se um bocado. Ao adicionar o sintetizador nós temos a certeza que as notas estão focadas, têm punch, e penso que isso será notório se eu fizer aqui uma modificação e tirar o sintetizador outra vez. Perdemos sinal, é verdade, perdemos grave, mas eu podia compensar isso com volume, só que não ganhamos punch, ganhamos grave, mas não ganhamos verdadeiramente punch. Ia subir bastante aqui o sinal do sul e não ia adiantar grande coisa. Mas se eu voltar a pôr no zero e adicionar por isso simplesmente o sintetizador, o som fica diferente. Fica mais focado. Como nota final, gostava só de dizer que eu tive o cuidado de garantir que estes efeitos não adicionavam gain à faixa e, portanto, que o sinal, o volume à entrada e à saída de cada efeito era o mesmo para não influenciar quando estivéssemos a ouvir. Espero que tenham gostado e alguma dúvida contactem-me pelo Facebook, pelo YouTube, como vos der mais jeito.